Boa noite, amados e queridos internautas, amados e queridos irmãos ouvintes, meus amados amigos, nossos pastores, nossos diáconos, obreiros. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra. Por conta da pandemia, nós estamos transmitindo o nosso culto, a nossa pregação online, por questão desse caos em que o nosso país está vivendo, mas você não vai deixar de ser alimentado, você não vai deixar de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quem te sustenta, quem te fortalece, quem te põe de pé. Você já comece aí a curtir, comece aí a dar o seu joinha, comece aí a compartilhar com outras pessoas para que possam também se alimentar desta palavra, para que também possam também ouvir a mensagem que Deus tem para os nossos corações. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Miguel, da Igreja Nova Vida em Inhaúma. Eu quero nesta noite, amados e queridos ouvintes, internautas, eu quero deixar uma palavra que se encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 36, no versículo 1 em diante. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor Deus: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O rei da Síria enviou Rabizaque de Laquis a Jerusalém. E o rei Ezequias, com grande exército, e parou ele nas extremidades do pátio do açude superior e junto ao caminho do lavandeiro. Então saíram ao encontrar-se com ele, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, e o cronista. Amém? Amados e queridos irmãos, a Bíblia nos relata-nos que havia algumas cidades fortificadas ao redor de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que existia um rei chamado Senaqueribe, que este rei, ele tinha sob o seu comando um exército muito poderoso, em que ele queria alcançar territórios, queria alcançar nações, queria alcançar terrenos. E ele, com o seu exército, entrava nos países, entravam no meio do povo, aleluia, que vivia naquela nação. E a Bíblia vai dizer que ele destruía com aquela nação. Ele saqueava os despojos. Ele matava o rei que governava naquela cidade. A Bíblia vai dizer que ele escravizava o povo. A Bíblia vai dizer que em cada nação, em cada local em que o povo tinha o seu Deus, em que o povo tinha a sua fé, ele ia nos altares e destruía com os deuses daquelas nações ao qual eles acreditavam, ao qual eles colocavam a sua fé, ao qual eles idolatravam. E quando Senaqueribe, então, destruía com o Deus daquelas nações,
a derrota estava decretada para aquele país. A derrota estava decretada para aquela nação. Porque assim poderia se dizer que nem o Deus daquela nação pôde livrar aquela nação das mãos e do exército poderoso do rei Senaqueribe. E nesse intento ao qual ele foi cometendo essas atrocidades, faltava ele ainda tomar posse de um território estratégico. E que território era esse? Era o território de Jerusalém. Faltava ele entrar nesta nação e fazer o mesmo que ele fez com os povos de Sefarvaim, de Arpade, de Armate e de Iva. Faltava ele fazer isso com a nação de Jerusalém. Faltava ele fazer isso com os israelitas, com o povo de Deus, com a nação de Deus. Nação essa escolhida, nação essa separada por Deus. E o que vai me chamar a atenção é que Senaqueribe, antes de invadir a cidade, Senaqueribe, antes de amedrontar o povo, ele vai usar de uma estratégia de psicologia. Ele vai tentar mexer com o psicológico do povo. Ele vai tentar tirar a fé e a confiança do povo. Perceba que neste capítulo de Isaías, no número 36 e no 37, você vai ver que são dois capítulos em que Senaqueribe, ele só afronta, ele só ameaça e ele não faz nada. E o que isso me chama a atenção, e eu já quero fazer um paralelo para nossas vidas nos dias de hoje, é que não é diferente no meio do povo de Deus. Não é diferente no nosso meio. Porque às vezes se levanta um Senaqueribe para tentar abalar o nosso psicológico, para tentar nos amedrontar, para tentar tirar a nossa fé e a nossa confiança em um Deus em que nós servimos e acreditamos que Ele é conosco. Por isso, nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 41, verso 10, esse Deus vai falar para essa mesma nação: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento na destra das minhas mãos. Amados e queridos irmãos, perceba que Senaqueribe, ele vai tentar abalar a confiança do povo. A Bíblia vai dizer que ele vai parar na entrada da cidade, mas ele não entra na cidade, ele não chega a invadir a cidade. E só em palavras ele começa a afrontar o povo de Deus. Ele começa a amedrontar o povo de Deus. Amados e queridos irmãos, ele vai chegar na entrada da cidade. E a Bíblia vai dizer que havia alguns povos que estavam assentados em cima do muro. Nesse momento, a Bíblia vai dizer que vem 3 representantes para conversar com Rabizaque, que era oficial de Senaqueribe. Senaqueribe, ele escreve uma carta de afronta e manda com que o seu oficial e o seu exército fosse até a entrada de Jerusalém para afrontar o povo, para ler aquela carta em voz alta para amedrontar o povo. A Bíblia vai dizer que Rabizaque para diante de Eliaquim, Sebna, o escrivão, e Joá. E a Bíblia vai dizer que ele fala a seguinte coisa: que confianças é essa em que tu se estribas? Qual é a tua confiança que você está tendo para poder pelejar
contra o temível rei da Síria. E muitas das vezes na tua e na minha vida é assim. Porque quem sabe o Senaqueribe dessa geração, o Senaqueribe dessa época, é esse coronavírus. É essa peste, essa praga que hoje se levanta com o nome de coronavírus, mas eu quero fazer um paralelo quando o rei Senaqueribe se levanta contra o povo de Deus. Quem sabe nos dias de hoje não é Senaqueribe, mas é esse coronavírus se levantando contra a tua vida. E está aí diante de você te amedrontando, te afrontando, tentando tirar a sua confiança em um Deus ao qual você serve. Tentando te dizer que você vai morrer com essa enfermidade. Tentando te dizer que você não deve vir à casa do Senhor para orar, para buscar o Deus ao qual você serve. Quem sabe não tem Senaqueribes na televisão, falando coisas de morte, coisas de terror, coisas para te afrontar, coisas para te desanimar, coisas para tirar a sua confiança em um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe e um Deus que é todo poderoso. Amados e queridos irmãos, perceba que ele vai só em palavra. É uma guerra só no psicológico. É uma guerra só de garganta. Ele não chega nem a entrar dentro da cidade. Porque antes dele entrar, ele tenta amedrontar. E assim é na nossa vida. Muitas pessoas estão presas dentro de casa, atemorizadas, estão com medo, estão achando que se vir para a igreja clamar, invocar e buscar o Senhor e confiar nesse Deus que está guardando a tua vida, que está guardando a tua casa, que está guardando a tua família, acha que vai morrer. As pessoas vão no mercado, as pessoas pegam um ônibus, as pessoas entram no BRT, mas quando se trata-se de vir para a casa do Senhor, clamar, orar, invocar e confiar em um Deus que está te guardando, que está te protegendo e que é contigo, estão se deixando se amedrontar e se acovardar por causa da Globo, por causa, aleluia, desse vírus, dessa praga, dessa peste. Mas eu quero te dizer nessa noite que maior do que essa praga, maior do que esse vírus, maior do que essa peste, maior do que esse Senaqueribe que está se levantando para tentar te amedrontar, é o Senhor dos Exércitos. É o Deus de Jacó e o Deus de Abraão. Amados e queridos irmãos, perceba o que ele começa a dialogar com o povo de Deus. Na entrada da cidade, ele vai dizer o seguinte: olha, tu está confiando no Egito, esse bordão de cana esmagada? Em outras versões vai dizer esse bordão de cana quebrada, que se você tentar se apoiar nele, entrará e furará a sua mão. Amados e queridos irmãos, naquela época, Ezequias, ele acabou fazendo aliança com o Egito. Ele tentou fazer aliança com outros povos. Mas o próprio Deus usa a vida de Rabisaque para falar que ele não podia confiar no Egito, porque o Egito era um bordão de cana quebrada, que se alguém viesse se apoiar, entraria sobre a sua mão e eles não conseguiriam ficar de pé. O que eu estou querendo dizer com isso, amado? Eu estou querendo dizer que não é diferente nos dias de hoje. Por quê? Porque tem muita gente que está deixando de confiar no nosso Deus para confiar no que a medicina fala, para confiar no que os ministros falam, para confiar no que o deputado fala, no que o médico fala. Mas eu quero te dizer nessa noite que a tua e a minha confiança ela tem que estar no Senhor. Por isso que a palavra vai dizer, os salmos vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Esse momento é momento da igreja estar firme. Você não pode esmorecer, você não pode se acovardar, mas você tem que estar de pé, igreja. Aleluia.
Amados e queridos ouvintes, perceba que nesse contexto, enquanto o oficial de Senaqueribe, Rabisaque, estava na entrada da cidade, havia um povo em cima do muro. E o que você quer dizer com isso, pastor Miguel? Eu quero te dizer que muro simboliza lugar de indecisão. Teve três pessoas que vieram dialogar com Rabisaque, mas a maioria do povo estava em cima do muro. E Deus está falando hoje para pessoas que estão ouvindo esta palavra. E essas pessoas são a igreja de Cristo aqui na terra. Você precisa sair de cima do muro e saber qual é o Deus ao qual você está servindo. Ou você fica do lado de dentro do muro, ou você sai para fora. Deus está falando o seguinte: é momento de você clamar, de você orar, de você buscar. É momento de você sair de cima do muro, porque muro fala de indecisão. E o teu Deus, Ele gosta que você seja uma pessoa que venha ter fé. Porque sem fé é impossível agradar o Deus ao qual você serve e eu sirvo. Perceba que a todo momento ele vai dialogar com o povo de Deus na entrada de Jerusalém. E ele vai dizer, primeiro ele diz que Ezequias não podia confiar no Egito. Agora ele vai falar, se você confia no Senhor seu Deus, como é que você vai confiar no Senhor, seu Deus, porque Ele não livrou os outros povos quando Senaqueribe destruiu os altares, os deuses das outras nações, que era de Sefarvaim, que era de Iva, que era de Arpade. Só que Rabisaque não sabia qual era o Deus ao qual ele estava mexendo. Ele não sabia porque ele pensava que, aleluia, os mesmos deuses que o patrão dele, que, aleluia, o rei dele tinha destruído nas nações, era um Deus parecido com o Deus de Ezequias. Eu quero te dizer, amados e queridos irmãos, que o seu Deus, ele não é, aleluia, igual aos deuses com letra minúscula. O seu Deus é com letra maiúscula. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é forte. O seu Deus, aleluia, ele mede, aleluia, o céu com a palma das suas mãos. O teu Deus e o meu Deus, ele pega todas as águas do planeta Terra e ele mede na concha das suas mãos. A Bíblia vai dizer que esse Deus, ele é tão poderoso, aleluia, ele é tão grande, que ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e as estrelas comparecem diante dele. Então por que você vai temer diante desse Senaqueribe que tem se levantado nesse século 21? Por que você vai temer diante desse vírus? Por que você vai temer diante desta peste? Por que você vai temer diante de um noticiário na televisão? Por que você vai deixar isso abalar o seu psicológico? Por que você vai deixar você ficar com medo ao ponto de você não vir para a igreja orar e clamar ao Senhor? Oh, aleluia! Precisamos acordar. Precisamos acordar porque está havendo uma estratégia maligna do diabo, do adversário das nossas almas, para tentar esfriar a igreja na terra, para tentar amedrontar a igreja na terra, para tentar fazer a igreja de Cristo retroceder. Mas não é momento de retroceder, é momento de clamar. Olha a conversa que Rabisaque tem com o povo de Deus na entrada de Jerusalém. Ele vai dizer, olha, se une-se a nós e beba cada um da água da sua cisterna e coma cada um da sua vinha. Mas se você não se unir a nós, você será destruído. Amados e queridos irmãos,
O inimigo quer que eu e você venha se unir na vontade e no querer dele. Qual é a vontade e o querer dele? A vontade e o querer dele é que você fique frio, é que você esmoreça, é que você não busca, é que você não ore, é que você não clame, é que você não leia a palavra do Senhor. Amados e queridos irmãos, não tem lugar melhor do que você ser cheio da presença de Deus na casa do Senhor. Amados e queridos irmãos, a todo momento o inimigo só afrontou, só amedrontou ele. Depois o inimigo chega para o povo de Deus e fala para eles que eles iriam comer excremento e eles iriam beber urina. E ele fala que ele iria destruir o Deus dele, do país deles, que era Jerusalém, assim como ele tinha feito com os deuses de Sepharvaim, de Arpate, de Armate e de Iva. E eu acho interessante é que o povo, quando ouve essas palavras de afronta de Senaqueribe através daquela carta, a Bíblia vai dizer que o povo rasga suas vestes. O povo abaixa a cabeça, ouvindo noticiários na televisão, está sendo afrontado por esse vírus na cabeça. Tem gente que está esmorecendo. Só que a Bíblia vai dizer que eles que rasgaram as suas vestes, eles lembram que naquela época havia um profeta chamado Isaías. A Bíblia vai dizer então que eles rasgam as suas vestes e levam a carta até Isaías. Quando eles levam a carta para Isaías, eles pedem Isaías para ler a carta. E quando Isaías ele vai ler a carta está com 3 ameaças de Senaqueribe. E quais são as ameaças? Ameaça número 1. Ele iria fazer o povo comer excremento. Ameaça número 2. Eles iriam fazer o povo beber urina. Ameaça número 3. Colocaria o vosso Deus por terra, assim como fez com os deuses das outras nações. Eu quero conjecturar aqui, eu quero imaginar que nesse momento que o povo leva a carta para Isaías ler, Isaías diz assim: não estou vendo nada demais nessa carta. E o povo fala com Isaías: mas Isaías, você não está lendo não, olha o que está escrito aí nessa carta. Isaías lê mais uma vez: farei esse povo comer excremento, farei esse povo beber urina, e eu colocarei o Deus desse povo por terra. Isaías vira para o povo e fala: eu conjecturando, ainda não vi problema nessa carta, eu ainda não vi nenhum mal. O povo fala: Isaías, lê de novo, Isaías. Você não está vendo a afronta do inimigo, Isaías. Isaías lê pela 3ª vez. Isaías vira para todo o povo de Jerusalém e vira para Ezequias e fala: você não precisava rasgar as suas vestes. Você não precisava ficar com medo. Você não precisava ficar apavorado, amedrontado. E o povo vira para Isaías e pergunta: por que, profeta? Porque a carta não é para vocês. A carta não é para o rei Ezequias. Vou ler aqui e vou te fazer uma pergunta. Farei o meu povo comer excremento. O povo é seu? Não. O povo, a nação, é escolhida de Deus. Farei o povo beber urina. O povo é teu? Não. Isaías, colocarei o seu Deus por terra. Você é Deus, Isaías? Não. Então não precisava ficar apavorado. Não precisa ficar com medo, amedrontada, atemorizada com esse Senaqueribe, porque essa afronta que tem se levantado contra a tua vida não é para ti, mas é para o Deus ao qual você serve. Então descansa no Senhor e entrega na mão dele essa afronta. Amados e queridos irmãos, eu quero te dizer que está escrito a partir do capítulo 37, que Isaías então ele pega aquela afronta. Isaías ele pega aquela carta de afronta e ele apresenta aos céus. E ele começa a orar.
E ele começa a dizer o seguinte: ó Senhor, que habita entre os querubins, ouve a minha oração. Amados e queridos irmãos, se tem alguém que conhecia o endereço de Deus, e ele no momento de medo, no momento de dificuldade, no momento de luta, se esqueceu do endereço de Deus, era o rei Ezequias. Quem sabe você não está aí atemorizada, apavorada e também está se esquecendo do endereço de Deus. Mas olha o que, aleluia, Ezequias faz. Ele apresenta ao Senhor e ele fala: ó Senhor, que habita entre os querubins, ouve a nossa oração. Na Arca da Aliança, em cima da sua tampa tem 2 querubins. E no meio dos querubins, entre uma asa e a outra, está a glória de Deus. E eu só conheço um que habita na glória. Sabe o que Deus está falando para pessoas nessa noite? Pega a afronta, o medo, o terror que você está sentindo hoje e apresenta para Deus. Porque essa carta não é para você, mas é para o Deus ao qual você serve. Amados e queridos irmãos, agora eu quero entrar numa linguagem alegórica. Eu começo a conjecturar quando Ezequias apresenta a afronta para Deus, o anjo levando a carta até os céus. Quando o anjo chega na porta do céu, é eu conjecturando, não está escrito aqui. O anjo bate na porta dos céus. E ali o Senhor Jeová Todo-Poderoso fala: quem é? Sou eu, Senhor. Eu trouxe correspondência para o Senhor lá da terra. Amados, eu quero te dizer que quando você pega a afronta do diabo, quando você pega a afronta do inimigo e você manda para o endereço de Deus, a vitória é certa. Sabe por quê? Porque no endereço de Deus não atrasa a correspondência. No endereço de Deus, aleluia, o carteiro não se atrasa. Porque quando você manda o problema para Deus, ele resolve. E o Senhor Jeová manda o anjo entrar. Pode ler a carta, anjo. E o anjo começa a ler a carta. E quando o anjo começa a ler a carta, a primeira coisa, a primeira afronta que o anjo lê é que existia um homem chamado Senaqueribe que iria fazer o seu povo comer excremento. Amados e queridos irmãos, eu quero conjecturar que Deus, ao ouvir esta notícia do anjo, Deus falou assim: esse povo que ele vai fazer comer excremento é o meu povo. Sim, Jeová. É o povo que eu fiz caminhar 40 dias no deserto e as sandálias não rasgavam e a roupa não se rasgava e eu alimentei com codornize e eu enviei maná e eu fiz beber água da rocha. Sim, Jeová. Pode continuar. Lê a segunda. E o anjo agora vai ler a segunda e vai dizer: olha, farei esse povo comer e beber urina. E Jeová vira para o anjo e fala assim: esse povo que ele está dizendo que vai fazer isso, é o povo que eu prometi que comeria o melhor da terra. É esse mesmo, Jeová. Eu já estou se aborrecendo, pode ler a terceira. E na terceira o anjo vira para Deus e fala: Senhor, é melhor não falar a terceira não, porque eu já falei a primeira, já falei a segunda, o Senhor está se aborrecendo, então é melhor não falar a terceira não, Jeová. Põe o vosso Deus por mim de Arpate e de Armate. Amados e queridos irmãos, nesse momento, Jeová vira para o anjo e fala com o anjo: esse povo aí, esse Deus aí, que ele está dizendo que vai destruir, sou eu? É o Senhor mesmo, Jeová. Tem certeza que sou eu? É o Senhor, Jeová. É o Todo-Poderoso, é o Senhor mesmo, Jeová. É o Elohim, é o Shaddai, é o Senhor mesmo, Jeová. Aleluia. É o leão da tribo de Judá, é o Senhor mesmo, Jeová. É aquele que mede todas as águas na concha da sua mão, é o Senhor mesmo, Jeová. Não quero ouvir mais nada. Não quero ouvir mais nada. O que eu faço, Jeová? Não faz mais nada. Espírito, desce lá embaixo e toma a boca do profeta Isaías. Está lá embaixo na terra Isaías apresentando a afronta para Deus. Ó Senhor que habita entre os querubins, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor,
Olha essa afronta que está se levantando contra a nossa nação, contra o Brasil. Olha essa pandemia que nós estamos vivendo no século 21. Meu Deus, eu apresento a Ti, meu Pai, a minha oração. Isaías se enche do Espírito Santo. Isaías agora vai chegar perto de Ezequias e vai falar: assim te diz o Senhor, viva, ó Rei, para sempre. Manda, Isaías, assim te diz Jeová, Senaqueribe não entrará no teu território. Resposta de Jeová para a tua oração nessa noite: essa pandemia não vai entrar na tua casa, não vai abalar a tua casa, não vai abalar o teu financeiro. Esse vírus não vai entrar no teu organismo, esse vírus não vai entrar dentro dessa casa. Por quê? Porque essa casa, ela foi demarcada pelo Senhor. A tua casa é de Deus, a tua saúde é de Deus, os teus filhos são de Deus. Então vem para a igreja orar, porque Deus está demarcando a tua casa nessa noite, igreja. Resposta de número 2, o profeta diz para Ezequias: ele não beberá e nem comerá essa imundícia. Por quê? Porque o meu povo comerá e beberá o melhor dessa terra. Amado, tem tanta gente que está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber. Aleluia! Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser quando acabar isso? Como é que vai ser a economia do Brasil? Amados, o teu Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza. O teu Deus é o teu sustento. O teu Deus é a tua provisão nessa noite. Aleluia! Oh, glórias ao teu nome. E ele vai dizer que, aleluia, nenhuma flecha irá acertar o rei Ezequias e nem o povo do Senhor. E o Senhor está dizendo nessa noite, amados, que quando você ora, quando você clama, quando você coloca a tua confiança no Senhor, quando você apresenta os teus problemas para Deus, nenhuma flecha no meio dessa guerra vai te acertar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que quebra o arco e despedaça a lança. E a força da lança está no arco, porque quando você empurra a lança para trás, ela é uma arma de longa distância. Mas se Deus quebra o arco, a flecha não vai te acertar. Descansa no Senhor, igreja de Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. O que eu faço, pastor? Clama ao Senhor, apresenta a tua causa ao Senhor, apresenta os teus medos ao Senhor, apresenta para o Senhor essa afronta que está se levantando na tua vida, porque Ele vai te ouvir como ouviu o rei Ezequias e vai destruir esse Senaqueribe que tem se levantado contra a tua vida. Amados, enquanto Senaqueribe estava orando, estava clamando, estava apresentando aquela afronta para Deus, na calada da madrugada veio só um anjo e destruiu 185 mil homens, 1000 assírios. E eu quero te dizer que maquiarão o mal contra a tua vida, amados. Maquiarão o mal contra a tua vida na madrugada, mas pela manhã o Senhor o livrará, diz o salmista, porque enquanto você estiver orando, nenhuma flecha, nenhum mal, nem praga, nem nada chegará à sua tenda. Amados, fique com essa palavra de fé e confia no Deus ao qual você serve. Amém? Eu deixo aqui essa palavra para o teu coração, em nome de Jesus.